Módulos em L são mais complexos que os módulos retos convencionais. Mas mesmo com essas características mais avançadas, projetar e montar esse tipo de módulo no serviço com módulos do QuartCloud é super simples. Eu sou o Jonathan Oliveira, há mais de 10 anos especialista em projetos técnicos para marcenaria e também técnico de implantação e treinamentos do QuartCloud. Neste curso, vou te ensinar os detalhes construtivos, configurações possíveis e ferragens aplicáveis ao balcão em L. No fim do curso, você vai entender e conseguir modificar o módulo de acordo com a necessidade do seu projeto, além de conhecer as particularidades do processo de montagem. Então eu te convido a se aprofundar nesse conteúdo, que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para usar balcões em L com segurança e facilidade nos seus projetos. Módulos em L têm uma construção diferente dos demais módulos. Neste curso, vamos focar no balcão em L e analisar as principais variações construtivas que a gente pode aplicar nele, de acordo com a necessidade ou preferência de quem está projetando e montando. Vamos usar um em nossa aula e entender como funciona e como se monta um desses. O primeiro passo é acessar o quartcloud.com.br com login e senha. Se você ainda não tiver cadastro, pode se cadastrar aqui nesse botão gratuitamente. Nessa aula, eu vou usar o computador, mas todo o processo pode ser feito pelo celular também, através do aplicativo gratuito do QuartCloud, disponível para iOS e Android. É só baixar e acessar a mesma conta que você já tem criado. Uma vez feito o login, eu vou aqui iniciar um novo serviço nesse botãozinho azul, escolher a opção aqui Serviço com Módulos. Aqui na tela inicial do Serviço com Módulos, eu vou escolher quem é o cliente, no meu caso eu vou colocar o Academy, e na sequência eu tenho que procurar onde está o balcão em L, que eu vou usar nesse curso. Então eu poderia só ir rolando aqui a tela, né? Descendo aqui, fica um pouquinho mais difícil, ou eu posso usar a pesquisa, balcão L, e vai ser esse aqui. Vou dar um clique nele, e ele já vai ser carregado automaticamente aqui na tela. Lembrando que aqui as configurações são iniciais, são as configurações que já existem nesse módulo, e a partir daqui eu que vou configurar ele da minha maneira. Aqui eu vou fazer as configurações básicas que eu preciso nesse módulo. Então a primeira delas é o ambiente. Que ambiente que eu vou usar ele? No meu caso aqui, eu vou usar na sala. Poderia ser cozinha, quarto e assim por diante. Os tamanhos. Então aqui, o que eu preciso tem 600 de largura, 500 de altura, por 600 de profundidade. Então só para que fique claro, aqui ele entende por largura e profundidade esses lados da estrutura. Então largura, profundidade. E a profundidade da caixa de cada lado é tratada separadamente. E aqui a altura é a altura mesmo. Então, feita a configuração das dimensões, eu vou minimizar aqui, apertando esse botãozinho, né, para essa aba não me atrapalhar mais. Eu vou escolher os materiais que eu preciso aqui para compor esse módulo. Então tem aqui corpo, fundo, travessa, prateleira e frentes, tudo separadinho. Selecione a chapa, selecione a fita, é o que ele está me pedindo. Então aqui eu vou selecionar a chapa do corpo, ou seja, da estrutura, né? Vou dar um clique aqui, vou dizer qual que é a espessura que eu quero, no meu caso 15 milímetros mesmo, vai ser algo básico, e eu vou digitar o nome da cor. Então vou aqui, ó, colocar branco. Lembrando, como eu escolhi uma central de serviço antes, tudo que vai aparecer aqui é que está ativo nessa central de serviço. No caso do branco, aparece muita coisa porque tem muito material, né? Geralmente tem muito material branco. Então eu posso ser mais específico, ó, colocar texturizado, por exemplo. Então, texturizado um pouco mais específico. Eu poderia digitar também a marca, a resistência, né? Se é resistente à umidade, etc. Mas no meu caso aqui eu vou escolher só branco texturizado multimarcas. Ok, o que ele faz para me ajudar aqui é colocar o mesmo material já nas travessas, prateleiras e frentes. Eu posso mudar isso na sequência, mas por enquanto eu vou deixar assim. Ainda aqui no corpo, aqui nesse botãozinho eu vou escolher a fita, que eu quero aplicar então na caixa ou no corpo. Vou deixar aqui 0,4 milímetros, uma fita comum, e vou digitar aqui, ó, também branco. Então tem algumas opções aqui, a primeira já me serve, branco texturizado de largura 19 milímetros. Ok, do mesmo jeito ele também copia aqui para as travessas, prateleiras e frentes, no intuito de me ajudar, lembrando que eu posso trocar isso depois. Aqui o fundo, ele só não preencheu porque a espessura é diferente. Eu vou colocar aqui um branco de 6 milímetros, por aqui um texturizado também multimarcas. Ok,
Para não ficar muito simples, eu vou trocar aqui a chapa das frentes ou das portas, tá? Vou pegar aqui, ó, clicar só na chapa das frentes, vou deixar com 15 milímetros mesmo, e colocar um carvalho mel, por exemplo. Carvalho, tem vários carvalhos aqui, né? Vou escolher o carvalho mel. E a fita vou fazer a mesma coisa. Carvalho mel de 22. Ok, agora o nosso módulo já tem tamanho definido e materiais definidos. Vamos analisar um pouquinho melhor a construção dele. Então aqui na tela mesmo, é possível ver algumas coisas. Por exemplo, está vendo esse risquinho aqui no fundo? Isso quer dizer que essa peça do fundo, que a gente chama de fundo reforçado, não está inteira. Ela tem uma emenda. O mesmo acontece aqui na prateleira, aqui na travessa, e se eu olhar aqui embaixo, eu também vejo isso na base. Então essas emendas são necessárias para que seja possível produzir esse módulo em todas as centrais de serviço. Agora que já entendemos a construção do balcão em L, na próxima aula vamos ver as preferências disponíveis nesse módulo. Todos os módulos têm preferências, que nada mais são do que opções construtivas que podemos modificar no móvel, adaptando ele às necessidades do cliente ou do projeto. É fundamental que você conheça e entenda as preferências para poder ter fluência no uso da biblioteca. Vamos então entender as opções que temos no balcão em L. Ok, uma vez configurado dimensões e materiais, chapas e fitas, eu vou minimizar aqui. Agora a gente vai ver as preferências, clicando nesse botãozinho. Aqui, logo de cara, a gente tem as preferências específicas para esse tipo de módulo, como por exemplo, emenda da caixa, se é esquerda ou direita, a gente viu sobre a emenda agora há pouco, né? Emenda do fundo reforçado, se vai ter ou se não vai ter, isso é uma opção. Lado da porta sobreposta, ou seja, que porta eu tenho que abrir primeiro. Lado do puxador, aqui eu posso escolher se o puxador está apenas no lado da porta sobreposta ou se ele vai ser colocado dos dois lados. Mas, dependendo do tipo de puxador, essa opção nem é válida. Por exemplo, se eu colocar aqui as duas portas, nada acontece, porque ele sabe que essa porta vai bater no outro puxador, caso tenha um puxador ali também. Mas, se a gente mudar o puxador aqui para perfil, aqui na parte de puxadores, aí sim ele coloca o puxador dos dois lados. Mas aqui a gente tem que ter um cuidado, né? Principalmente nesse tipo de perfil, ele vai gerar um vãozinho aqui, ó. Então eu vou mudar o lado do puxador aqui para apenas uma porta, que seria o mais correto. Ainda aqui, eu consigo escolher de forma separada a profundidade de cada um dos lados. Então se eu descer um pouquinho mais, eu tenho profundidade caixa direita, que se refere a esse lado, e profundidade caixa esquerda, que se refere a esse lado. No meu caso aqui, estão os dois com o mesmo tamanho, mas poderia ser tamanhos diferentes. Por exemplo, 280 de um lado. Ele vai se reajustar, então eu coloco a medida, né, a medida que eu quero de cada lado, e o próprio módulo se reajusta e compensa essas medidas aqui no tamanho da porta. Então ele não muda nem o comprimento, nem a largura, mas ele muda aqui a profundidade, né, e tem que compensar essa medida, esse tamanho em algum lugar aqui. Eu só vou voltar aqui a medida para 350 na profundidade direita, que é a medida que eu preciso para esse módulo. Também é possível acrescentar um recuo para o fundo reforçado. O fundo reforçado, como a gente viu agora há pouco, é essa peça aqui. Se eu olhar bem de perto, eu vou ver que ela está rente com essa lateral. Aqui tem uma opção que eu posso colocar uma medida de recuo, ou seja, um afastamento. Isso é muito útil para parede torta, para você passar algum fio ou alguma outra coisa, né, que esteja obstruindo ali a parede. Você não quer correr o risco, você pode afastar esse fundo aqui. Então essa opção está bem fácil aqui também. Eu vou ajustar mais algumas coisas aqui nas preferências avançadas. Então, por exemplo, o dispositivo de montagem, eu quero que seja parafuso. Isso da estrutura, né, ele fala aqui, ó, dispositivo de montagem no corpo do balcão. Vai ser de toda essa estrutura. E das prateleiras, eu gostaria que fosse minifix e cavilha. Dá para a gente ver isso melhor usando esse botãozinho aqui, ó, raio-x. Eu consigo ver os parafusos, cavilhas, minifix, né? Dentre outras coisas aqui. Bem legal, né? Então aqui, primeiro eu vou salvar nesse botãozinho verde.
vai ficar aqui na minha lista de módulos, né? Módulos nesse projeto. Beleza, então uma vez salvo o módulo aqui, a gente vai gerar peças nesse botãozinho. E o que vai acontecer é que o Corte Cloud vai processar, né? Ver todas as preferências e tudo mais para gerar mesmo a lista de peças aqui com os materiais, né, corretos, tamanhos, lados fitados, nome da peça e do módulo. E a gente ainda pode dar um confere aqui, ó, nesse olhinho, para ver como que tá as furações. Beleza? Feito isso, é só gerar o orçamento. Aqui a gente aguarda em torno de 30 segundos, né? Então ele vai pegar agora essa lista de peças, colocar isso num plano de corte, né? Vai encaixar isso nas chapas e ver o que a gente precisa de acessórios, de fita e tudo mais, né? E aí, o próximo passo é só autorizar. Pessoal, para ficar ainda mais claro, eu vou fazer um pedido desse módulo para a central para a gente montar ele juntos na próxima aula. Pronto, nosso balcão em L já chegou. Aqui a gente tem todas as peças e o primeiro passo é separar com o auxílio da etiqueta. Então eu vou pegar uma pecinha aqui para vocês verem. Ó. Aqui, esse é o modelo da etiqueta dessa central específica. É importante lembrar, né, que nem todas as centrais usam a mesma etiqueta. Então podem ter variações de tamanho, de formato, né, até da forma que vem escrito aqui as coisas. Mas as informações principais, elas são contidas aqui, como o nome do módulo, o nome da peça, né, os tamanhos, lados fitados. Lembrando também que podem ter algumas centrais que não usam etiquetas, o que dificulta um pouquinho, né? Você vai ter que medir essa peça. Bom, no nosso caso aqui, todas têm etiqueta e eu tenho o nome das peças, e eu vou usar isso para separação. Lembrando também que nem todas as centrais de serviço do Corte Cloud têm usinagem. Portanto, se a central que você mandou produzir não realizar esse processo, as peças virão apenas cortadas e fitadas, sem a furação e usinagem de fundo, que vou mostrar aqui. Você pode conferir se a central presta ou não o serviço de usinagem nessa tela de perfil da central, no Corte Cloud. Aqui estão descritos todos os processos que ela executa, além de ter informações sobre entrega, embalagem, prazo de entrega, preços atualizados e possivelmente fotos. Eu vou começar separando as peças e lendo as etiquetas para saber qual peça eu vou precisar primeiro. De preferência, eu preciso achar lateral direita e esquerda, base e o fundo reforçado, que no meu caso aqui são as principais peças desse módulo e é o que eu vou usar primeiro na montagem. Beleza, vou organizar aqui, tirar os acessórios, colocar numa bancadinha de apoio. Vou identificar as peças que eu preciso e as outras eu separo. Então achei um fundo, outro fundo. As travessas eu vou deixar aqui de lado. Essa é a base, e aqui eu tenho outra base. Pessoal, aqui tem algo legal já. Lembra daquelas emendas que a gente viu lá no serviço com módulos? Então, aqui está uma peça, a base, a peça principal, né? Eu tenho a base principal e aqui a base Y, que compõe a emenda dela. Essas emendas são feitas, a princípio, por cavilhas, né? Então eu tenho a furação aqui, e eu tenho nessa peça a furação também. Então eu vou pegar uma cavilha aqui. A cavilha que a gente vai usar aqui é 8 por 30. Então 8 de espessura, 30 milímetros de comprimento. A furação padrão é para esse tipo de cavilha, tá? Para tentar deixar mais claro para vocês aí, ó, vou colocar desse lado. Aqui eu não vou colar esse módulo, mas o interessante é colocar um pouco de cola aqui dentro, tá? Para ficar mais firme possível, tá? Como a gente vai desmontar ele daqui a pouco, eu não vou colar. Então a gente pode colocar aqui essa peça. Eu vou levantar aqui, ó, para vocês darem uma olhada. E encaixar ela aqui. Então tá, pessoal, não vou colar aqui por enquanto, porque o objetivo é desmontar depois, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar um reforço que dá pra gente fazer nessa peça, tá? Por enquanto a nossa base tá pronta. Então agora eu preciso saber qual a lateral direita e esquerda para fazer a montagem da estrutura principal. Aqui, ó, essa peça, se eu olhar de frente, que é onde está fitado, com essa parte para cima, né, eu vou ter aqui a lateral direita e aqui a lateral esquerda. Se surgir alguma dúvida de onde vai cada peça,
a gente ainda pode usar o QR Code que está aqui na etiqueta. Ok, como aqui eu encontrei a peça, é a lateral direita, eu já sei onde ela vai. Lembra que lá no projeto a gente escolheu, né? Eu escolhi o dispositivo de montagem como parafuso, então ele vai vir um furinho de 3 milímetros passante aqui na lateral, e aqui no topo da outra peça, um furinho de topo de 3 milímetros também. Eu vou posicionar essas peças aqui da melhor forma possível para mim poder parafusar elas. Aqui eu vou usar o parafuso 4x35. Poderia ser um pouquinho maior até, 4x40. Mas o mais importante é essa bitola dele, a grossura, 4 milímetros, porque o furo que a gente tem aqui na peça é de 3 milímetros, então sendo 4 milímetros, 1 milímetro maior, vai dar a tração necessária para o parafuso entrar o suficiente. Eu vou posicionar ele aqui na mão mesmo, ó, só dar uma voltinha, para ele ficar fixo. Agora, lembra que eu deixei essa peça aqui solta de propósito, tá? Na montagem real mesmo, o ideal é colar essa peça aqui, ou reforçar, como a gente vai ver mais para frente. Mas como eu vou desmontar, eu deixei ela solta. Então eu vou posicionar ela aqui e a lateral aqui. Vou deixar o mais alinhado possível aqui, ó. E agora com a parafusadeira, eu vou parafusar. O ideal, quando a montagem é no parafuso, é que ele fique um pouquinho para dentro mesmo. A gente poder usar um tapa-furo, ou se tiver um tamponamento aqui, a cabeça do parafuso não atrapalhar. Beleza, lateral direita colocada. Agora a gente vai fazer a lateral esquerda e o fundo. Então aqui, na verdade, é até mais fácil fazer o fundo, porque ele vai nos ajudar a sustentar esse móvel. Beleza, eu achei o fundo reforçado. Agora eu vou colocar ele na posição correta. Vou girar aqui, ó, para vocês verem melhor. Então o fundo ele vai ficar aqui nessa peça. Ele vai ter que ficar com os furos da prateleira aparecendo aqui para dentro, para casar com esses aqui. O furo de emenda, caso seja um fundo emendado, como a gente escolheu, né? Então o fundo de emenda aqui em cima. E aqui embaixo o furo de montagem. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Furinho de montagem que vai casar com esses furos aqui, certo? Aqui só tem uma pequena diferença. Esse fundo, ele vai para cima de onde está o rasgo aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem um canalzinho aqui do fundo, que seria o fundo comum, né? Então eu posso até encaixar esse fundo aqui primeiro, para mim conseguir parafusar esse aqui na posição correta. Então, ó, aqui eu tenho o fundo, que seria o fundo comum. Fundo a gente escolheu lá de 6 milímetros. Eu vou encaixar ele aqui, como eu escolhi que o fundo é rasgado, ou seja, feito um canalzinho, eu vou encaixar ele. Essa não é a melhor posição para encaixar, mas como eu não quero mudar aqui a câmera, eu vou encaixar esse fundo. E ok, agora eu tenho um apoio para conseguir parafusar essa peça aqui, ó. Fica um pouquinho mais fácil. Então a mesma coisa, eu posso colocar os parafusinhos aqui e apertar. Eu vou colocar ele com a mão mesmo e dar só uma volta, que eu consigo deixar ele fixo. Vamos pegar aqui o fundo reforçado. Sempre alinhar aqui com a mão mesmo, ó. Daí é só segurar e parafusar. Então, parafusou uma vez, só ver se está tudo certinho. Parafusa o outro. Bom, está semi-montado, né? Ainda falta fazer o L, mas eu já tenho a estrutura principal, essa é a lateral direita, esse é o fundo reforçado, uma parte dele. Agora eu preciso colocar a outra parte do fundo aqui e a lateral esquerda aqui. A gente escolheu o dispositivo de montagem da prateleira como minifix. Na verdade não foi a melhor escolha para esse módulo, mas até bom que isso aconteceu, porque isso vai nos ajudar aqui a mostrar um erro que pode dar na hora da montagem. Na verdade um erro não, uma dificuldade. O minifix ele precisa de um certo espaço para encaixar entre as laterais. Então aqui eu vou ter a furação, eu já montei a estrutura principal e agora eu preciso encaixar a prateleira. Então tá, eu vou colocar aqui o minifix, né, a castanha do minifix aqui na prateleira, vou colocar os pinos aqui nas laterais e a gente vai ver se consegue encaixar. É importante lembrar que na hora de encaixar essa pecinha do minifix,
essa flechinha que tem nela tem que ficar apontada para o lado de fora, para poder encaixar o pino que vai estar na outra peça. As cavilhas eu vou encaixar nessa peça mesmo, na prateleira, tá? Vou deixar ela aqui do lado. Essa peça aqui está pronta. Agora eu preciso colocar os pinos do minifix aqui e tentar encaixar a prateleira. Aqui eu vou usar a mesma estratégia que eu usei no parafuso para posicionar o pino do minifix. Então eu vou posicionar ele no furo com a mão e vou dar 2 giros, só para ele ficar paradinho aqui no lugar. E depois com a parafusadeira eu vou terminar o aperto. Isso pode ser feito até na mão com a chave Phillips. É importante não apertar muito, né? Porque senão ele vai só patinar aqui e não vai segurar nada. Lembra que eu falei sobre a dificuldade de colocar a prateleira, agora que o móvel já está montado, sendo o dispositivo minifix? Vamos testar isso agora, né? Não vai ser muito fácil. A gente vai ter que tirar uma das laterais. É importante lembrar também que existem vários dispositivos de montagem para prateleira disponível lá no serviço com módulos. Eu fiz a escolha pelo minifix, que tem um pouquinho mais de dificuldade na hora de montar. Mas é possível escolher outros tipos de dispositivos, por exemplo, um VB, que poderia ser encaixado de cima para baixo. Agora eu preciso montar mais 2 peças ainda da estrutura para completar aqui e fechar a caixa desse módulo, que vai ser a continuação do fundo reforçado e a lateral esquerda. Beleza, a junção principal do fundo reforçado, aliás, de todas as peças que contêm emenda, são feitas por cavilha. Então essa cavilha, na verdade, é só para direcionar e posicionar a peça. O correto é passar cola e, dependendo da peça ou da posição da peça, fazer um reforço depois, com uma chapinha de metal ou talvez até com uma outra madeira. Vou colocar aqui as cavilhas nesse lado do fundo reforçado e eu vou emendar ele aqui, ó. Feito. Lembrando que não está fixo, não está colado, porque a gente vai desmontar depois. Bem, o que a gente já montou? Então temos aqui a lateral direita, a base principal e a base em Y, que são emendadas, a prateleira, o fundo, que seria o fundo normal de 6 milímetros, o fundo reforçado, que contém uma emenda, e a emenda desse fundo reforçado. Lembrando, eu não fixei, eu não colei essas 2 peças que são emendas, e eu vou colocar aqui a lateral esquerda. Então, eu vou deitar ele para que fique mais fácil, né, para mim parafusar e também para mostrar. Então aqui eu vou finalizar a montagem do balcão em L, colocando a lateral esquerda por final e a emenda da prateleira já, para a gente não ter toda aquela dificuldade de novo com a prateleira. Eu já vou deixar aqui na lateral esquerda o pino do minifix que vai ser aplicado na prateleira, para ficar mais fácil de encaixar. Aqui também vão algumas cavilhas, tanto no fundo quanto na prateleira, para nos auxiliar com a montagem. Feito isso, agora a gente vai encaixar a lateral esquerda e parafusar. Com a montagem no parafuso, é importante alinhar o máximo possível a peça antes de apertar o parafuso, para não ficar torto. Bem, temos a estrutura do balcão em L quase pronta, só falta agora as travessas. Vamos montar elas? As
travessas desse módulo também seguem o mesmo esquema de emenda com as cavilhas. Lembrando, vou fazer do mesmo jeito, só vou colocar as cavilhas e parafusar o módulo, não vou colar nada aqui por enquanto. Mais uma vez a estratégia dos parafusos. Na montagem com parafuso, eu prefiro deixar assim, já pré-posicionado, para a pessoa sozinha conseguir montar tranquilamente. Além das travessas frontais que a gente montou aqui, eu tenho também uma travessa na parte de trás que vai me ajudar a sustentar e a estruturar esse móvel. Então eu vou rodar ele aqui e fixar ela para a gente entender melhor. Certo, essa travessa ela tem uma particularidade, ela vem com a furação apenas de um lado. Isso porque eu escolhi o fundo rasgado, ou seja, feito um canal. Então aqui desse lado, onde é o fundo reforçado, ele não faz nenhum trabalho. Então o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que parafusar ela aqui, desse jeito, e aqui eu vou ter que fazer um furo manual para atravessar o fundo e pegar aqui no fundo reforçado. Depois que eu fixei aqui desse lado, que já está furado, eu vou furar manualmente esse lado aqui e aproveitar para fixar o fundo já no fundo reforçado. Vamos lá? Então vou colocar uma pontinha aqui para furar. Ela pode ser de 2,5 ou 3 milímetros. E a ideia aqui é furar a travessa, deixar ela alinhadinha aqui, ó, furar a travessa, pegando o fundo de 6 milímetros que está solto e fixando tudo isso no fundo reforçado que está aqui. Beleza? Então vou alinhar aqui e segurar. Ok, depois de furado, eu vou parafusar. Beleza, o fundo ainda está solto nessa parte aqui. Então vou fazer alguns furos aqui e fixar também. Pessoal, mesmo com a usinagem completa, esse tipo de furo eu ainda tenho que fazer de forma manual. Porque as máquinas não suportam fazer furo em peças tão finas, né, em chapas tão finas como essa de 6 milímetros. Agora é hora de colocar as portas. Para esse tipo de módulo em L, a gente usa dobradiças bem específicas, que são essas aqui, ó, dobradiças robô. Nós chamamos de dobradiça robô, mas na verdade a especificação delas é 175 graus ou 165 graus, que seria o ângulo de abertura. Só para comparativo, eu tenho aqui dobradiças comuns, né, uma dobradiça comum, que é uma dobradiça reta, 110 graus. Então essa dobradiça aqui só abre 110 graus. Não daria certo nesse tipo de módulo. Mas para a gente ver isso na prática, eu vou montar as portas usando a dobradiça normal, só para a gente ver o que vai acontecer. Agora eu vou posicionar as portas e colocá-las no lugar correto. Lembrando, as portas também têm lado e têm nome. Então eu tenho porta direita e porta esquerda. Vou identificar isso na etiqueta. A porta direita, ela corresponde à lateral direita do módulo e a esquerda à lateral esquerda. Beleza? Uma coisa legal é que nas laterais eu também tenho as marcações para posicionar o calço da dobradiça. Pessoal, então eu montei com a dobradiça comum, né, o canto em L. Aparentemente está tudo ok, mas se eu tentar abrir as portas, vamos ver aqui, ó. Eu vou abrir uma porta até o máximo que a dobradiça permite e vou abrir a outra porta também. Aqui eu já vejo que alguma coisa está errada, ou seja, elas não abrem o suficiente para permitir que uma pessoa de frente consiga pegar alguma coisa aqui dentro. Seria possível talvez abrir uma porta por vez, mas também iria ficar inviável para pegar as coisas aqui dentro. Vamos então montar com a dobradiça correta?
Uma coisa que é um pouco complexa de fazer nesse tipo de dobradiça é achar o distanciamento correto, né, em relação à borda aqui da lateral. Então o calço ele tem que ser fixado na distância correta para que a porta consiga abrir do jeito que precisa. Se você reparar aqui, ó, tem uma folga bem grande, né? Não é igual a dobradiça comum, que quando aberta não tem folga nenhuma aqui. Isso é para permitir que a porta faça esse movimento aqui, ó, que ela consiga abrir mais do que o padrão comum. Bem, agora sim temos o resultado final. Essas são as dobradiças corretas, então eu vou fazer a abertura. Lembrando, como eu expliquei lá atrás, aqui a gente tem uma porta que é sobreposta à outra. Então eu preciso abrir essa primeiro antes de abrir essa, porque essa daqui, ó, vai estar atrás da porta principal, né? Então eu vou abrir essa porta aqui, e agora com a dobradiça correta, ela tem um ângulo muito maior, eu consigo abrir as duas, e fica fácil de acessar o interior do módulo. Eu pedi o balcão em L sem a furação dos puxadores, porque eu gostaria de mostrar na prática como fazer isso. Inclusive é bem simples. Eu peguei aqui um puxador ponto, puxadorzinho pequeno, de um furinho, só para a gente ver como que vai ficar na porta. E por que eu tenho só um puxador? Porque nesse tipo de abertura, se tiver o puxador nas duas portas, esse puxador específico, uma porta vai bater nele. Eu vou mostrar isso. Eu já expliquei aqui a questão da porta sobreposta. Então, nesse módulo, essa porta aqui, ela abre primeiro. Então, é óbvio que nessa eu tenho que colocar o puxador. Então ele ficaria mais ou menos aqui. E eu colocar aqui, ok, né, vou puxar, ela vai abrir. Mas se eu tentar colocar na outra porta também, quando essa for abrir, vai bater no puxador. Então esse tipo de puxador ponto ou alça, né, um puxador que fique ressaltado aqui, eu só consigo colocar na porta que está sobreposta. Então eu vou fazer a furação e instalar o puxador manualmente. Bacana, né? Mas agora eu quero mostrar também como ficaria se fosse puxador perfil nas duas portas. Aproveitando que eu tirei as portas para trocar o puxador por perfil, eu vou explicar também um pouquinho sobre as emendas. Lembra que eu deixei sem cola as emendas? Até para facilitar aqui a montagem e desmontagem? Bem, dá para fazer um reforço, né, sem usar cola também. Essa chapinha eu comprei de forma avulsa. Ela não foi feita especificamente para isso. E existem vários modelos, com mais furos inclusive, maior, um pouco menor. Mas enfim, o propósito dela aqui para mim é unir essas peças, essas emendas. Então como ela é bem rígida e tem 2 furos, pelo menos, eu consigo parafusar e emendar melhor as peças. Vamos fazer isso? Eu posso fixar ela por baixo para prender as peças e não ficar visível. Ok, com o reforço pronto agora, vamos colocar as portas com puxador perfil. Certo, troquei as portas e agora eu tenho portas menores já com desconto para o puxador perfil. Esse desconto é feito automaticamente. Quando eu escolhi puxador perfil, nesse caso aqui, escolhi dos 2 lados da porta e ele automaticamente tirou a fita para mim da parte de cima da porta. Essa é uma configuração automática, ela pode inclusive ser alterada. Eu vou colocar aqui os puxadores para a gente ver como fica. Então esse puxador que eu escolhi aqui é um puxador perfil bem simples, ele tem 35 milímetros de altura e ele tem uma abinha aqui atrás da porta onde a gente pode parafusar. É possível colar ele também, mas parafusar é mais seguro. Eu vou parafusar os dois.
Pessoal, para fazer essa furação, que parece simples, eu tive alguns cuidados. O primeiro deles, eu peguei uma broca de aço rápido de 5 mm, eu usei uma madeirinha de descarte da mesma espessura da porta, só para não correr o risco de furar aqui minha bancada. Depois da furação feita no puxador, eu preciso saber qual o melhor parafuso ou qual o parafuso mais indicado para fazer essa fixação. Ele tem que ser espesso o suficiente para segurar na MDF e ele não pode ser tão longo para não atravessar também a porta. Eu vou utilizar aqui um parafuso 4x16, ou seja, ele tem 4 mm de espessura por 16 mm de comprimento. Ele não vai atravessar a chapa. Por mais que a porta que eu estou utilizando aqui tenha 15 mm, o 16 mm, então, é contando a extensão total dele. Mas como eu tenho a espessura da chapa, que a cabeça do parafuso vai ter que segurar, vai ter que se apoiar nela antes de atravessar a peça, ele não vai atravessar a porta. Mais um detalhe interessante. Se eu colocar esse parafuso aqui na furação de 5 mm que foi feita, a gente vai ver que fica uma saliência aqui para fora. Então eu posso aumentar um pouquinho o início desse furo, ou seja, escariar esse furo, para que a cabeça do parafuso aqui fique mais bem colocada. Para fazer isso, eu vou usar aqui uma broca de 8 mm e vou iniciar uma furação, mas não vou atravessar. Vamos ver? É esse o resultado que eu preciso. Apesar de ter ficado bacana aqui com o puxador perfil dos dois lados, tem um detalhe que é importante ressaltar. Como eu escolhi um perfil muito simples, que não tem acabamento nas pontas, ele ficou uma brechinha entre um e outro. É possível ver dentro do armário com ele. Algumas coisas que eu poderia ter feito para corrigir isso. Não colocar o puxador perfil na porta que fica por trás, ou seja, colocar apenas na porta sobreposta. Ter um puxador perfil com um acabamento, que resolveria esse problema, uma tampinha do lado. Ou também, eu poderia ter trocado a configuração da travessa dianteira para a vertical, como vocês podem ver na imagem. Agora, com o nosso módulo pronto, é só tirar as etiquetas, fazer a limpeza e levar até o cliente para fazer a montagem. Terminamos. Agora o móvel está montado e pronto para instalação. Mesmo com essas particularidades do balcão em L, a montagem é facilitada com as etiquetas e usinagem do CortCloud. Nesse curso, vimos como criar um balcão em L no serviço com módulos e como podemos modificar as preferências de acordo com a necessidade do projeto. Ressaltamos as particularidades construtivas desse módulo, no que tange ao fundo, emenda da base, prateleira e travessas. Depois do projeto feito, enviamos o serviço para a produção e uma central que possui o processo de usinagem. E por último, fizemos a montagem do módulo, de acordo com as opções construtivas que configuramos no 3D. Eu, Jonathan, espero ter te ajudado com esse conteúdo e te convido a avaliar, comentar e deixar suas sugestões sobre o curso. Um grande abraço e até a próxima!